Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Parte 3 da aula de prova pericial. Se você não assistiu a 1 e a 2, para agora. Antes deixa o joinha, volta, assiste a parte 1, assiste a parte 2 para saber tudo que você precisa saber sobre prova pericial. Inclusive em questões práticas, tá? Se você é aluno, essa aula serve para você. Se você já é advogado, essa aula serve muito para você também, tá? Como todas as aulas do canal aqui. Se você assistir as aulas, vocês vão ver. Tem um caráter teórico importante, mas sempre eu trago um perfil prático para você. Eu alio o meu conhecimento teórico como professor e também a aplicação prática disso já de advogado, que eu tenho há mais de 15 anos aí, tá bom? Você é advogado há 15 anos? Na verdade, eu faço 15 anos de advocacia no dia 10 de maio desse ano de 2023. Então, praticamente 15 anos, beleza? Vamos lá então agora para seguir. O próximo ponto aqui da prova pericial é o procedimento da prova pericial. Então, professor, o juiz deferiu a prova pericial. Até tremi aqui, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Olha aqui, ó. Vamos entender o que vai acontecer. O juiz defere a prova pericial, gente, ele vai fazer isso aqui por meio de uma decisão, tá? Ele acaba deferindo a prova pericial naquilo que a gente chama de decisão de saneamento, né? Então, decisão de saneamento, ele saneia o processo, ele diz quais são os pontos controvertidos e por aí vai, e aí ele vai falar, defira a produção de prova pericial. O que ele já faz na hora? Nomeia um perito e fixa um prazo para entrega do laudo. Ele já diz, olha, para a produção da prova pericial, nomeia o perito fulano de tal, engenheiro, nome completo, endereço, todos os dados desse cara e diz que terá o prazo de 100 dias, 80 dias, 70 dias, vai depender da complexidade da prova, tá? E aí, vai acontecer o quê, prof? Nós seremos intimados dessa decisão. Nós quem? Ué, os advogados das partes vão ser intimados. O que nós podemos fazer nesse prazo de intimação? Qual é o prazo, prof? 15 dias. Eu posso fazer. Primeiro ponto, arguir o impedimento ou a suspeição do perito. Gente, impedimento ou suspeição é a mesma coisa do impedimento ou suspeição do juiz. As mesmas hipóteses que geram impedimento ou suspeição do juiz geram hipótese de impedimento ou o impedimento ou a suspeição do perito. Beleza? Não, eu olhei o perito, prof, ele não é impedido, ele não é suspeito, tá tudo certo, legal. O que mais que eu posso arguir nesse prazo se eu quiser? Eu posso indicar assistente técnico e apresentar quesitos. E aqui eu vou fazer um asterisco. Por quê? Vamos lá. Professor, quem é o assistente técnico? Você não sabe, aula 1. Eu expliquei o que é, mas eu vou repetir. É alguém que vai auxiliar as partes. Então é um sujeito parcial, porque ele auxilia o autor, ele auxilia o réu. Legal. Tá? Prof, você recomenda que a gente indique? Sim. Conversar com o teu cliente. Fala assim, cliente, seguinte, seu João, seguinte, o seu caso envolve engenharia. Seu João, eu não sou engenheiro, eu sou formado em direito, sou bacharel em direito, sou advogado. Eu não tenho formação em engenharia, eu não manjo das paradas de engenharia. Seu João, a última vez que eu estudei física, né, matemática de forma mais profunda, foi ali profunda entre aspas, foi pro vestibular, seu João. Isso já faz mais de 20 anos. Então eu não tenho condição de analisar um laudo pericial de um engenheiro. Eu não tenho condição sequer de fazer perguntas relevantes para esse engenheiro. Então nós vamos pegar um outro engenheiro de nossa confiança que vai ajudar a gente nesse serviço. Tá? Por quê, professor? Gente, veja. Imagine eu, Guilherme, tá? Estudo, gosto de ler, gosto de estudar, mas eu sou estudante, eu sou um eterno estudante de direito. Por mais que eu tenha curiosidade sobre outras áreas, simples curiosidade, que acaba na página 2. O que eu posso perguntar para um engenheiro sobre um erro numa construção de uma obra? Pergunta 1. Foi culpa da construtora? Ponto. Eu não sei mais nada o que perguntar, porque eu não manjo de fundação, eu não manjo de estrutura, eu não manjo de cálculo estrutural, eu não manjo de nada disso.
então eu não vou saber o que perguntar. Então eu vou lá, chamo um engenheiro, contrato esse engenheiro e digo, você vai me ajudar nisso aqui. Por quê? Porque tem um processo tal, a gente está advogando aqui para o seu João, o seu João vai te pagar os honorários que você acha aí que são devidos e você me auxilia a fazer as perguntas. Quais são essas perguntas? Chamados quesitos. Por isso que eu sempre costumo colocar esse asterisco, indicar assistente técnico e apresentar quesitos juntos. Por quê? Não dá para você apresentar quesitos sem ter um assistente técnico para te auxiliar. Salvo se for algo mais simples, algo do seu dia a dia. Você advoga naquela área, por exemplo, eu advogo no direito bancário há 25 anos. Eu manjo tudo daqueles cálculos, daqueles contratos. Eu sei o que eu tenho que perguntar para o perito. Beleza! Agora, se você não sabe, traga um assistente técnico para você. Vai ficar dando Google o que perguntar para um perito. Não faça isso, tá? Então chame quem conhece. Eu sempre costumo dizer, muitas vezes a pessoa não tem a informação necessária porque ela não sabe fazer a pergunta correta. Então se você faz a pergunta mal feita, a resposta não vai ser aquilo que vai te satisfazer. Beleza? Então eu trago o meu assistente técnico e apresento os quesitos. O que são os quesitos? São as perguntas que eu quero que o perito responda. Tá? Eu fiz isso, a outra parte fez isso. Beleza. Aí o perito vai fazer o quê? Bom, eu tenho aqui o prazo que o juiz me deu para fazer esse trabalho. O juiz me nomeou, né, como perito e disse que eu tenho lá 120 dias, 180 dias, 80 dias, sei lá, para entregar o laudo. Tá. Tem as perguntas aqui do autor, as perguntas do réu, os quesitos. Ah, tá. Para responder isso tudo nesse prazo, eu cobro tanto. É agora que ele diz? Sim. Por isso, após a apresentação dos quesitos, tá? O que se faz? O perito é intimado para que ele apresente a proposta de honorários dele, traga os dados dele. O currículo, o que ele faz, se ele é bom mesmo naquilo, os contatos dele, tá? Mas vejam, ele faz a proposta de honorários depois que ele já sabe o tamanho da bronca. É por isso que quando o juiz intima o perito, inclusive, se o juiz já quiser fazer perguntas, ele já coloca os quesitos do próprio juiz. Olha, os meus quesitos são esses. Os quesitos do autor são esses aqui, os do réu são aquele. O juiz diz, ó, eu preciso saber isso aqui para poder julgar, então me ajude. Então o perito ele vai saber o tamanho do serviço que ele vai ter. Ele vai saber o tamanho do serviço que ele vai ter quando ele recebe isso daí. E aí ele já, esses quesitos, né? E aí ele já vai poder fazer o preço dele. Beleza? Fez o preço, o que acontece? A lei vai dizer, intima as partes sobre a proposta, prazo de 5 dias, tá? O que as partes fazem aqui? Questão prática, tá? Bem comum na prática. A lei não fala, mas o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Você olha a proposta de honorários, verifica se tá ok. Tipo, ah não, o cara tá se passando aqui, o cara tá cobrando um absurdo. Teve um caso, qual que o perito fez? O perito dizia assim, a minha perícia vai durar, sei lá, para fazer esse trabalho, eu estimo entre 30 e 40 horas. Ponto. Além disso, como em outra cidade, eu vou cobrar o deslocamento. Justo, né? Vai pagar para ir. E vou cobrar 1 hora técnica por hora de deslocamento. Eu falei, não, né? Você tá deitadinho lá no ônibus, dormindo, eu posso até te pagar por isso, mas não é o mesmo valor daquele que você está sentado trabalhando. Eu entendo que você tem que ganhar uma diária, que você tem um custo, tem um risco, tudo bem, mas não exatamente a mesma coisa, né, meu amigo? Hora trabalhada tem que valer um pouquinho menos do que a hora descansada. É tipo o descanso semanal remunerado de um trabalhador, é menor do que o tempo que ele trabalha, tá? E aí eu impugnei, eu falo, não, desculpa, eu acho que ele tem que rever isso aqui. O que o juiz faz? A lei diz, o juiz analisa e já define o valor. Normalmente não. Ele intima o perito e diz, perito, e aí? O que você acha dessa observação aqui do Dr. Guilherme? Se ele entender que a observação está ok, ele baixa a proposta, o juiz vai lá, homologa. Ou ele diz, não, é isso mesmo, o juiz vai ter que decidir. No último caso, quem decide o valor é o juiz. O perito fez uma proposta, se a parte aceitou, o juiz homologa a proposta, acabou. Se houve discordância, é o juiz que vai dizer. O juiz pode chegar e falar, concordo com o perito, vai pagar o que ele está mandando, ou não concordo com o perito, concordo com o advogado, vai pagar o que o advogado acha,
ou não concordo com nenhum dos dois, meio termo. É o juiz que vai definir. Então, a fixação dos honorários é feita pelo juiz, tá? E o juiz faz o quê? Determina a realização da perícia, né? Caso ele não tenha mandado os quesitos dele, ele manda e indefere aquilo que ele acha que é impertinente, tá? E aí, intima as partes para o adiantamento, para o pagamento desses valores aí, tá? Respeitando as regras do 95 do CPC. E aqui a gente vai voltar um pouquinho no código e vamos ver um pouquinho o 95. Calma aqui, ó. Olha lá. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então vamos lá. O que é isso? Quem que adianta as despesas do perito? Depende. Quem que pediu a perícia? O autor adianta. Quem que pediu a perícia? Foi o réu, então é o réu que adianta. Quem que pediu a perícia? Os dois rateiam esse adiantamento. Ou foi o juiz que determinou de ofício a perícia, rateada também por ambas as partes, tá? Aí, parágrafo 1º. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposita em juízo o valor correspondente. Para quê? Para iniciar a perícia, tá? A quantia recolhida em depósito bancário, a ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o 465. Depois a gente vai falar disso aí. Quando acaba a perícia, ele vai receber o valor. Cara, ele adianta a parte, o juiz pode determinar que deposite o valor integral. Às vezes o juiz fala. Normalmente não é isso que acontece. Inicia a perícia com uma parte do pagamento agora e o restante no final, quando entregar o laudo, tá? Agora, prof, seguinte. Se quem está pedindo perícia for um beneficiário de justiça gratuita. O autor está pedindo a perícia, mas ele é beneficiário da justiça gratuita. A gente sabe que esse cara não vai adiantar. Como é que vai funcionar? Olha lá o que diz a lei. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser, tá? 1. Custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. 2. Paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do DF, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de submissão do SNJ. Então vamos lá. Duas coisas. Quem pediu é beneficiário da justiça gratuita? O ideal é que a gente peça para um órgão público fazer a perícia ou um servidor do judiciário que tem essa capacidade. E adianto que na prática, pelo menos na justiça estadual aqui do Paraná, não acontece. A gente não tem esse servidor qualificado. Agora, se é um tribunal que tem lá, tem um engenheiro, tem vários profissionais qualificados para fazer, eles podem ser feitos, eles vão receber, tá? Com esses recursos aí do orçamento, tá? Desse ente público aí, do Tribunal de Justiça, por exemplo, tá? Agora, se é um particular que faz, não tem nenhum funcionário, não tem nenhum ente público conveniado, é um particular mesmo que eu nomeei para ser o perito, esses recursos aí da Fazenda Pública que vão pagar a partir de uma tabela, né, de um valor fixado pelo tribunal ou pelo CNJ, tá? Que é mais baixo do que normalmente se fixa, tá? Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas, a execução dos valores gastos com a perícia particular, ou com a utilização de servidor público ou da estrutura do órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário da gratuidade de justiça, o disposto no 98, parágrafo 2º. Prof, não entendi nada, explica lá. Vamos imaginar que houve o custeio dessa perícia pelo orçamento lá do Estado do Paraná, tá? Mas a outra parte perdeu no processo, tá? Não a parte que era beneficiada pela justiça gratuita, tá? O Estado pagou, no final do processo o Estado vai cobrar desse cara para que ele devolva o dinheiro. É isso, tá? Mas imagine que as duas partes são beneficiárias da JG. O autor pediu a justiça gratuita e pediu a perícia. O réu também pediu justiça gratuita, mas não quis perícia, tá? Ele pediu justiça gratuita, o autor, o Estado custeou, no final o réu foi o condenado. Dá para cobrar do réu? Dá.
Mas como ele é beneficiário da justiça gratuita, há uma condição suspensiva. O que é isso? Se em 5 anos não conseguir comprovar que ele melhorou de situação financeira, que ele saiu, digamos assim, dos requisitos para ter justiça gratuita, aí eu posso cobrar, se até 5 anos acontecer isso. Se não acontecer depois de 5 anos, isso vai estar afetado pela prescrição. Então eu posso cobrar desde que ele melhore a situação financeira dentro desse prazo de 5 anos. Beleza? É isso então que eu tinha para trazer aqui. E aí, só para finalizar, outros pontos importantes aqui do 465 que tem a ver com essa remuneração, tá? Agora voltando para o 465 do CPC. Olha lá. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas no final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Prof, você não tinha dito antes que ele poderia mandar o cara depositar? Depositar é uma coisa, pagar é outra. Então o juiz pode chegar e falar, ó, a perícia, sei lá, 10 mil reais. Deposita os 10 mil reais em juízo, eu pago 5 mil agora para o perito, no máximo 5 mil, no máximo a metade, e o restante no final. Ele não pode determinar que você pague mais que 50%. Então, se a perícia é 10 mil, o pagamento, tá? O pagamento, a entrega do dinheiro para o perito, antes de iniciar os trabalhos, até 50%. O restante ao final, tá? Agora, quando a perícia for inconclusiva, deficiente, ou seja, não foi bem feita, o juiz pode reduzir a remuneração, tá? E, por fim, quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistente técnico no juízo ao qual se requisitar a perícia. Eu posso delegar tudo isso. Designa perito, assistente técnico, lá para o juízo deprecado, justamente para facilitar a realização da perícia. Tá bom? É isso então que eu tinha para falar. Na próxima aula a gente finaliza esse procedimento aí da prova pericial. Grande abraço, bons estudos. Até mais.